Eu sabia. Eu sabia que as coisas estavam tranquilas demais. Que a gente começou o ano e já estamos em abril e não tinha tido crise nenhuma. Estava tudo ótimo, tudo tranquilo, sem nenhum barraco, sem nenhum problema. O Flamengo pô invicto, tá beleza. Nem lembrava mais como é que era perder. É claro que ia acontecer uma merda, né? Mas é óbvio que ia acontecer uma merda. Histórico do Flamengo. Independente do time que tenha. Independente do adversário. Olha, todas as vezes que o Flamengo emplaca uma sequência absurda invicta, acontece alguma merda. Se eu não me engano, a última que teve uma sequência invicta absurda, a merda que deu foi o cara lá socando a cara do Pedro. Que a gente tava sequência invicta e tal, sei o que, toma. O Flamengo esse ano não tem paz. Essa que é a verdade. Vamos falar dessa merda desse jogo. Só queria dizer um negócio, galera. Eu não postei esse vídeo aqui ontem, porque eu estava no Rio de Janeiro ontem, eu tive uma perda na família e eu fui lá no Rio. Mas eu assisti o jogo de lá, tá? Lá da casa da minha mãe, voltei, acabei de chegar em casa, inclusive, tá bom? Mas vamos falar desse jogo do Flamengo. Bom, galera, esse foi o pior jogo do Filipe Luís, tranquilamente, tá? Eu espero que ele tenha aprendido com os erros ridículos que ele cometeu nesse jogo, tá? Porque foi o nível de salto alto do Flamengo nesse jogo foi algo além da realidade pra mim. Porque você me entra poupando 3 titulares importantíssimos. Você não entra com Pulgar, com Gerson e nem com Wesley, tá? Ou seja, o seu meio de campo tá pela metade. Porque digamos assim que o melhor meio de campo do Flamengo é o Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. Puta meio de campo, correto? Correto. Ele me entra com 3 no meio de campo apenas, foi o Arrascaeta e De La Cruz e o Everton Araújo. O grande, pra mim, assim, as outras posições, a lateral foi Varela, podia ser o Wesley ia ser melhoria. Mas o Everton Araújo ter sido o titular, pra mim foi o maior erro do Filipe Luís. Na verdade, o maior erro da escalação, porque ele teve um outro erro grave, eu já vou falar. Porque o Everton Araújo, galera, ele saiu do time, você lembra? Ele até vinha jogando e tal, começou a cair o nível dele, ele não conseguiu acompanhar, é um moleque novo e tal. Não, ele não tá no nível desse time do Flamengo. Ele não tá no nível pra encarar um desafio desse da Libertadores. De simplesmente substituir o Gerson e o Pulgar. Ou outro, né? Vai estar mais pro Pulgar, mas mesmo assim, ele não tem nenhuma condição técnica de substituir o Pulgar. Nesse momento, pode ser que melhore. Ele não tá na fase boa. E aí você vê, porque tem o Alan, né? Eu não sei se o Alan tá suspenso, lesionado, alguma coisa, mas não uso o Alan há um tempão. Né? Titular aí eu ia botar o Alan, também não sei, não é muito confiável. Então se você avaliar aí, a gente tem um problema de volante. A gente precisa de um volante. Se o Everton Araújo claramente não tem condição de ser titular desse time, e assim, um reserva mais ou menos ali não tá no nível. E o Alan, que seria jogador no nível, não tá contando com ele. Eu realmente não sei se tem alguma situação do Alan que eu não tô sabendo. Deixa eu, inclusive, conferir se ele tava no banco ontem. Não, o Alan tava no banco. O Alan tava no banco. E aí, o Flamengo entra no jogo achando que ia ganhar a qualquer momento. Por que é vexame, galera? Por que é um vexame esse jogo? Perder na Libertadores em casa é um vexame? Depende pra quem você perde. Tá entendendo? Depende de quanto, depende do que é. Depende de um monte de coisa. Pra ser configurado, na minha opinião, né? Pra ser configurado um vexame, são diversos fatores. Por que esse jogo é um vexame? Porque é o Flamengo, o time mais rico da América do Sul, né? Que tem o melhor elenco de todos, tranquilamente, jogando em casa contra um time que nunca tinha participado dessa competição. E a primeira vitória desse time na Libertadores é contra o Flamengo no Maracanã. Time da Argentina e tal, que soube jogar esse jogo muito bem. Coisa que o Flamengo não soube. Coisa que o Filipe Luís não soube fazer. O que é lamentável, devido à experiência dele. O Flamengo, óbvio, o Flamengo terminou o jogo quase 80% de posse de bola. Mas que adianta ter tanta bola se você não consegue fazer nada com ela? Tá, finalizou 20 vezes, teve bola na trave, beleza, mas o jeito que a história desse jogo contada não é baseada apenas em números. Se você só olhar os números, você vai ver, caraca, o Flamengo macetou esses caras. E não foi bem assim. Tipo, se tu for ver os números do jogo inteiro, foi 78% dos posses de bola do Flamengo, 19 finalizações contra 8 do Central Córdoba, 13 escanteios do Flamengo contra 1 do Córdoba. Isso só significa que o Flamengo pressionou. E de fato pressionou. Só que a Libertadores
é de... Porra, eu tenho que explicar aqui a complexidade que é a Libertadores, que não é um campeonato normal. Os caras entregaram a vida deles ali. A vida. Os caras estavam tratando esse jogo como se fosse o último jogo que eles iam jogar na vida deles. E o Flamengo tratando como se fosse um jogo de estadual, pô. Quer ganhar? Quer, mas tava fazendo por onde? E pior que no início do jogo o Flamengo até envolveu e tal, teve alguma chance, não sei o quê, mas muito no automático, meio desorganizado. Eu sei lá o que aconteceu com aquele meio de campo ali, mas foi porque, porra, tem o Gerson à disposição, não usa o Gerson. Tem o Pulgar à disposição, não usa o Pulgar. E aí você mata o meio do campo, porque o Everton Araújo não tem condição, cara. Ele errou passes bobos, ele errou na marcação, ele errou muita coisa, cara. Esse moleque não tá no nível de jogar Libertadores pro Flamengo nesse momento, cara. Não tá. E aí, o Léo Pereira faz a besteira de meter a mão na bola, na área, e no futebol moderno, futebol 2 que a gente vive, isso é pênalti. É o pênalti, o cara desloca o Rossi e faz o gol. E aí fudeu. Só que o que acontece? A partir desse momento, e aí pra mim que é o grande erro do Felipe Luiz é aqui. Tá? Aqui. Por quê? Ele podia ter escalado com os reservas e feito um monte de gol e ganhado. Podia ter acontecido. Mesmo esse time reserva ainda é um time forte. Então, claro, poderia. Só que Libertadores não se brinca. Libertadores você vai com tudo o que você tem. E essa palhaçada, vamos priorizar o brasileiro ao caralho. A Libertadores tem que ser tanto prioridade quanto o Campeonato Brasileiro. E era isso que tinha sido dado a entender. Porque saiu lá que, o Campeonato Brasileiro é prioridade, depois Libertadores, mas não. E foi o que o Felipe Luiz falou na entrevista. Só que os jogadores falaram que meteram essa pra eles. Que o Campeonato Brasileiro que é a prioridade e tal. Jogadores falaram isso. Só que falaram, a gente entra pra ganhar. Pois é. Se Gerson, Wesley e Pulgar tivesse assim, ao ponto de explodir pra ter a lesão, aí é uma coisa você não botar o cara. Aí você não leva nem pro banco. Não era o caso. E depois que eles entraram no segundo tempo, eu devo dizer que, pra mim, talvez, o desgaste que o Wesley, Gerson e Pulgar tiveram só por jogar o segundo tempo, talvez tenha sido maior que se jogasse o jogo inteiro e tivesse uma vitória tranquila. Porque os caras se mataram pra tentar fazer o gol. Foram afobados, foram pra cima de maluco pra tentar fazer o gol. Porque eles queriam ganhar, claro. Talvez isso desgaste muito mais do que botar eles pra jogar e ter um jogo mais tranquilo. E aí quando o Flamengo tomou gol, e foi um gol, sim, foi acidental. Foi acidental. O Léo Pereira meteu a mão na bola e é um gol. Acontece, futebol assim, essas coisas acontecem, porra. Depois desse gol, ali era a hora pro Felipe Luiz botar todo mundo. Ali. Não tinha que esperar mais. Foi quanto isso? Deixa eu ver aqui. Foi 24 minutos o pênalti. 24. Você ia ter mais 20 minutos com a rapaziada titular em campo pra tentar ganhar esse jogo. Por que não trocou naquela hora? O Everton já tinha errado um monte. O Juninho já tava desaparecido do jogo. E não botou. E aí, um lance de bola parada, um cruzamento, falha da defesa não marcar o cara, cadê uma cabeçada que parecia um tiro, fez o gol, segundo gol. E 2-0 pro intervalo. Aí entra, né? Entra o Wesley, entra o Gerson e entra o Pulgar. Óbvio que o time melhora, mas continua extremamente desorganizado. Mas aí, irmão, 2-0 na Libertadores, primeiro tempo, os caras se fecharam e esquece. Tomava o cartão na hora que precisava, falta pra cacete, estaria aí, acabou o jogo, acabou. E o Flamengo tentando, teve 20 finalizações, teve, mas poucas foram no gol. Poucos foram, o goleiro não ficou fazendo milagre. Não foi um desses jogos. Não foi um desses jogos que o goleiro ficou fazendo milagre. Não foi. Eu não acho que faltou entrega, faltou nada. Eu acho que o Flamengo entrou de salto alto nesse jogo, achando que ia fazer gol a hora que quiser, e a hora que viu que o negócio tinha azedado, não deu tempo de reverter. E o Felipe Luiz foi muito mal. Tinha que ter trocado na hora do pênalti. Na hora que tomou o gol do pênalti. Troca todo mundo, vambora, vamos pra cima. Porque os caras do Central Córdoba, depois que entraram os outros três, o time ficou obviamente mais forte, tecnicamente falando, os caras chegou num momento que os caras não estavam aguentando mais correr. De tanto que eles já tinham corrido. Os caras estavam assim, o Central Córdoba. Tanto que eles já não vão só se defender, galera. Vão ficar aí. E eles meio que no final estavam entregues de tão mortos que eles estavam em campo, porque eles entregaram tudo que eles podiam ali. E o Flamengo tentando, mas não ia. Teve a cabeçada na trave no finalzinho do Bruno Henrique, eu acho. Aí o Felipe Luiz empilhou o atacante pra tentar fazer o gol. Empilhar atacante quase nunca dá certo, gente. Só que foi pro desespero. Bota todo mundo aí e vambora. Claro que o Flamengo se expôs, depois fez isso. E cedeu uns contra-ataques pro time. Mas aí fazer o quê? Não tem jeito. Aí o De La Cruz fez o gol de falta. Deu alguma esperança, porque o empate já seria horrível o resultado, tá? Mas o empate, em termos de tabela, seria ótimo pro Flamengo. Não foi. Perdeu.
E é mais vexame pra conta. No final entra o Pedro. A bola não chegou nele praticamente em situação nenhuma. Fico muito feliz que o Pedro voltou. Muito feliz. A gente vai precisar muito dele. Se a gente quiser ser campeão, a gente precisa dele, tá? Porque pra ser campeão só, vamos lembrar. E não é fácil. E o Pedro entrou, jogou, ele tem que voltar com o tempo e tal, não sei o quê. O Pedro, eu entendo. O Pedro tinha condição de jogo? Ué, tinha, tanto que jogou. Só que, obviamente, ele voltou de uma lesão gravíssima, de quase de 7 meses. Tem que voltar devagar, isso eu entendo. Agora, os outros como reserva? É porque tem jogo do Grêmio no fim de semana, é isso? E aí é louco, né? Porque, irmão, você tem que ganhar os jogos, né? Aí você toma esse ataque em casa do Central Córdoba, num time minúsculo da Argentina que nunca tinha jogado essa competição. E você coloca agora a obrigação em ganhar do Grêmio. Fora, né? É o Grêmio, não é fora? Deixa eu ver aqui. Fora de casa. No domingo. Cara, olha, eu tô muito puto. Na moral, fazia um tempo que eu não ficava puto com o Flamengo. Fazia um tempo. Fazia um tempo que a gente não tava puto com o Mengão, né? Fazia um tempo. Mas a derrota foi, e a vitória do Córdoba foi totalmente merecida. Os caras jogaram esse jogo como se tem que jogar o jogo de Libertadores, o Flamengo não. E o Filipe Luís foi muito mal. Muito mal. Eu espero que ele tenha aprendido com os erros dele e entender que Libertadores não é brincadeira. Não é pra botar, é pra botar tudo que tem. Eu entendo querer ganhar o Campeonato Brasileiro, é importante também, claro. Mas o Campeonato Brasileiro, você consegue administrar melhor essa situação. Você consegue administrar melhor o desgaste dos jogadores, porque é muito jogo. E você vai ter que fazer mesmo. Agora, Libertadores não tem cabimento. Não tem cabimento não ir com tudo que tem, com os caras em condição. Porque claramente eles estavam em condição. Tanto que jogaram o segundo tempo inteiro e se mataram em campo pra tentar a vitória e não conseguiram. Tá bom, né?